chama na sociologia de desobediência civil. O que é a desobediência civil? A mesma coisa que Gandhi usou lá na resistência dos indianos. Nem sempre lei e justiça são coisas iguais. Existem leis que não são justas. Então a desobediência civil é o recurso que o cidadão tem de desobedecer uma lei porque ela não preza pelo princípio da justiça. Eu vim pra desequilibrar a moral da burguesia. Eu tô muito estourado, agora eu vou curtir a vida. Marx me liga na história da luta do povo que pede socorro, querendo se libertar. Eu acho que a música, ela pode ser uma grande aliada do professor em sala de aula, quando você consegue captar a essência do conteúdo, os conceitos centrais, as categorias que são trabalhadas e trazer isso para a música, para fixar, né, a partir da melodia, do ritmo. Você ajuda muito o aluno, né? Eu sou Rafael Carlos, professor de Sociologia e Filosofia no ensino médio, alguns cursinhos também aqui de São Luís, e utilizo a música como recurso metodológico, a paródia musical no caso, porque acredito que seja mais fácil do aluno fixar alguns conteúdos centrais, né? Alguns conceitos centrais de cada conteúdo, na verdade. Então a paródia, há 3 anos, ela é minha aliada em sala de aula, né? Eu sempre utilizo no final de cada conteúdo para poder a fixação dos conceitos ficar mais adequada, melhor para o aluno. Olá, bom dia, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo! Hoje vai ser uma daquelas aulas musicais, né? A gente vai tocar algumas paródias. As dificuldades centrais, eu acho que em termos de Enem, é exatamente a demanda de conteúdos, a quantidade de conteúdos e questões que se faz em pouco tempo, né? Então, nosso papel, talvez, do professor, é enfatizar os conteúdos que são principais, né? E a utilização das paródias é exatamente nesses conteúdos que são os conteúdos chaves, os conteúdos centrais das minhas disciplinas. Então, eu acredito que talvez o foco de saber o que se tem que estudar mais, o que se tem que dar uma maior atenção, no meu caso, na área de humanas, talvez seja uma grande dificuldade do alunado atualmente. Você acha que a música, então, ela pode sim ser adaptada para a sala de aula para ajudar na educação? Certamente, acredito na música como um recurso metodológico essencial, fundamental, né? Ainda mais nessa reta final de terceiro ano, de Enem, que você tem uma série de conteúdos, uma demanda muito grande para trabalhar, a música te faz resgatar a lembrança, né, daquela melodia, daquele ritmo. E geralmente, como eu utilizo músicas conhecidas, né, músicas que estão aí na chamada cultura de massa, então eles se lembram facilmente. E aí consegue associar, como eu falei antes, a música ao conteúdo trabalhado. Quais são os artistas assim que você já agora viu? Engenheiros do Havaí, Valesca Popozuda, João Bosco e Vinícius, enfim, vários estilos diferentes, né? Charlie Brown Jr. também. Agora eu sei, Marx disse o que fazer. Como é o capitalismo, eu vou contar pra você. Se fundamento na exploração e a alienação também. O homem tem que trabalhar pra pagar pelo que tem. Porque os outros ideias para demonstrar a exploração. Já que todos temos que trabalhar alienados na produção. E diz o Marx sabe, só os burgueses sabem. Nos dias de luta, o desemprego sai dos nossos sonhos. O desemprego sai dos nossos sonhos. Olha, geralmente o feedback é muito positivo, né? Eles gostam muito das aulas onde tem as paródias e tudo mais. E às vezes já ocorrem situações, por exemplo, de ter questões do Enem ou da UEMA também, que eles utilizaram a lembrança da música para poder facilitar na hora de responder a questão, né? E depois me passaram isso, poxa, professor, que legal, lembrei da música, né? Ficou na minha cabeça, eu consegui acertar tal questão, e é muito produtivo, é muito bom, né? É possível você fazer uma aula diferente, você fazer uma aula que envolva, né? Que envolva os alunos, que os motivem a participar também, então eles cantam o refrão, tem uma hora que eu paro, né? E eles continuam com a música, a capela. Então dá para fazer a educação de uma forma diferente. Você tem que sair desse tradicional, porque o professor tradicional é um professor chato. De acordo com a música que a gente acabou de cantar, vamos lá. No capitalismo, a partir da O que existe entre proletariado e burguesia? A luta de classes.
Essa luta de classes, ela se tornou mais evidente depois da Revolução Industrial, que é exatamente o surgimento da classe proletária, que é a classe que é pela, e com isso se torna pela. Ah, que maravilha! A gente tem muita distração em sala de aula, né? Então tem um celular, tem um WhatsApp, tem várias coisas que de repente, quando o aluno não está muito afim, ele busca ali como recurso, subsídio para não prestar atenção. Aí você acaba dando uma aula tradicional, uma aula só de conceito, só de quadro, né, de esquema de quadro. Eu acho que isso não é bacana, não é legal, não é esse o modelo de educação que eu acredito, pelo menos, né? Eu acredito no modelo de educação que você construa junto com o aluno, né, num bate-bola, digamos assim, num vai e volta, né, uma troca de conhecimentos. Não é necessariamente o conhecimento que eu vou passar para ele. Eu não vejo o aluno no sentido literal da palavra, que significa um ser sem luz, né? Um aluno. A aula com a música, ela torna assim, a aula mais dinâmica, o assunto a gente consegue absorver mais o conteúdo, porque ele interage com todos nós, entendeu? Ele consegue interagir e fica muito mais fácil. Depois que a gente começou a ter essas aulas com ele, com as paródias, eu até comecei a aplicar em outras matérias também, como em física, às vezes a gente consegue fixar melhor as fórmulas. Facilita o aprendizado. Lá em casa, às vezes eu me pego cantarolando a música com a letra que ele fez. Aí quando vem um assunto sobre o que ele falou, que foi sobre luta de classes, essas coisas, eu já consigo associar, porque estava na letra da música. Então é assim que se constrói, na minha visão, o modelo de educação do século XXI. É o modelo que você constrói junto com o aluno na aula, né? Que você consegue dialogar com o aluno e você pode utilizar outros recursos, como eu falei, a própria paródia, a música é um recurso fundamental. Na minha sala de aula é. O objetivo fundamental é esse, né? É que a gente consiga ensinar o aluno, né? Fixar os conceitos através da paródia e fazer com que ele busque também a compreensão desses conceitos. Que faça ele um ser que participa da aula. Eu estava na sala de aula, os alunos estavam, outros professores dizendo, né? Que chegam em sala de aula e os alunos estavam cantando a paródia da aula anterior, né? Aí é muito bacana, porque você percebe que é uma coisa que realmente vale a pena, né, cara? Vale a pena a gente fazer a educação dessa forma.